Fala, galera, vamos chegando agora para a questão de número, vamos lá, 24. Considerando o entendimento jurisprudencial pacífico sobre a alteração do contrato de trabalho, nós falamos 23 e 24. Sobre a alteração do contrato de trabalho, nós temos que, vamos lá, as cláusulas do novo regulamento instituído pela empresa atingem os contratos de trabalho de todos os empregados? Não. Não caracterizando a alteração contratual ilícita, tendo em vista que decorre do legítimo exercício do poder de direção do empregador. Gente, para esse tema aqui, alteração no contrato de trabalho, ele cai uma barbaridade em prova. Artigo 468, 469, a CLT cai muito. Não deixe de ler, mas nós vamos ver muitas questões sobre isso. Depois dessas questões você não vai aguentar mais ver alterações no contrato de trabalho. E principal, não vai errar na hora da sua prova. Nós já vimos, até essa questão você consegue responder, não com base na lei, mas com base em um princípio. Se você já está estudando comigo há um tempo, ou mesmo nesse módulo de questões, que nós já falamos, nós falamos do princípio da condição mais benéfica. Tá ok? Lembra dele? Nós já falamos dele. Em princípio você tem uma bonificação, uma foi incorporada ao seu contrato de trabalho, tá? Foi dado com liberdade pelo empregador, depois ele quer retirar. Pode? Não. De você não, ele pode retirar, mas essa retirada só vai valer para os contratos novos, tá? Então tá errada a letra A. Agora, o que você tem que ver? Fundamentação disso aqui, súmula 51 do TST. Súmula 51 do TST. Vamos dar uma lida? Vamos lá. Súmula 51. Quero ler com vocês. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Tá? Bem importante isso aqui, errada a letra A. Vou botar aqui para você, súmula 51 do TST. B. Empregado que trabalha há 5 anos no período noturno e é transferido pelo empregador para o período diurno, terá o adicional noturno incorporado à remuneração, sob pena de restar caracterizada a redução salarial e a ofensa ao direito adquirido? Não, também errado, porque 5 anos, o adicional incorporado? Não. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você que está estudando, e com 10 anos, é incorporado? Não. Não? Não. Não é mais incorporado, tá, gente? Muito importante você ficar de olho nisso. Alteração da reforma trabalhista. Mesmo com mais de 10 anos, hoje o adicional não é mais incorporado. Tá legal? Ou seja, vamos dar uma lida aqui na súmula 265 do TST. Vamos lá. Súmula 265. Você também vai pegar o seu material e botar aí na súmula 265. A transferência do período diurno, a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Por quê? Presume-se que você trabalhar de dia é mais benéfico do que você trabalhar à noite. Por você trabalhar à noite ser mais prejudicial, a compensação que se dá é até um adicional, tá? Ó, eu sei que trabalhar à noite é ruim, de madrugada, mas eu vou te dar um adicional por isso. Ah, então vamos negociar. É por isso, tá? Por isso que no turno para o diurno você perde esse adicional. Lembrando, 5, 10, 15, não me interessa, não incorpora mais. Fica de olho, a gente vai ver isso aí em uma questão específica mais à frente. Errado. C. Havendo diminuição do número de alunos,
a redução da carga horária do professor é válida, não caracterizando alteração contratual ilícita, tendo em vista que o valor da hora-aula não sofre redução. Essa, gente, é a resposta correta, tá ok? Isso aqui tem uma orientação jurisprudencial específica, a OJ 244, que está aqui. Não vou nem pegar para ali porque ela está aqui. Tá? Importante você ver isso. Isso aqui já veio, eu fiz questão de colocar essa questão para você ficar ciente, que muita gente erra ela. Tá? Diminuição de número de alunos, a redução da carga horária do professor é válida, não caracterizando alteração contratual ilícita, tendo em vista que o valor da hora-aula não sofre redução. O que não pode sofrer redução? O valor da hora-aula. Tá? Isso aqui é bem importante. D. É ilícita a alteração da jornada de trabalho com o retorno à jornada inicialmente contratada de servidor público da administração direta. Não é ilícito. O erro está aqui. Poxa, professor, aonde? Qual é a fundamentação? Está na OJ 308 da SDI 1 do TST. Tá? Então, a prescrição pode ser considerada em razão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente da alteração do contrato de trabalho. É a parcial? Não, é a total, salvo quando a parcela esteja assegurada por lei, quando então deve ser considerada a prescrição parcial. Ele aqui inverteu. Beleza, gente? É bem importante você ficar de olho nisso aqui, tá? Então, gente, alteração no contrato de trabalho. Eu não vou fazer agora uma explicação toda da alteração, porque as questões que nós vamos ver vão tratar de todas as hipóteses. Então, conforme a gente for resolvendo, você vai identificando, tá? Então, beleza? Então, resposta aí, letra C. Vamos para questão 25. Vamos lá. Questão 25. Os contratos individuais de trabalho são bilaterais e consensuais. Beleza. Entretanto, é possível ocorrer alterações, suspensão e interrupção desses contratos. Nós vamos ver também questões de suspensão e questões de interrupção. Sendo certo que sempre será lícita a alteração unilateral das condições contratuais quando houver comprovada dificuldade financeira e econômica do empregador e a prévia comunicação ao sindicato da categoria profissional? Não. Será sempre lícita a alteração unilateral? Não. Não é a comprovação de dificuldade financeira, capacidade econômica que vai permitir essa alteração unilateral. Nós temos algumas hipóteses em lei que são permitidas essas alterações unilaterais, ou seja, independentemente da vontade do empregado, que nós vamos ver, tá? Ou seja, então, aí, vamos para a letra B. É considerada alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Aí você pode pensar no início assim, opa, realmente, eu sei que se eu trabalho em uma função de confiança, se eu reverter ao cargo, eu posso reverter ao cargo efetivo, né? Voltar ao meu cargo originário, ou seja, você tinha um cargo aqui, foi chamado para uma função de confiança, você pode voltar para cá. Essa alteração dele, que eu perca o cargo de confiança, eu volto para cá, é uma alteração unilateral. Errado. Você pode reverter, mas essa alteração não é considerada unilateral. Aí está o erro da letra B de bola. Tá, beleza, gente? Dá uma lida. Artigo 468, parágrafo 1º da
CLT, cujo qual nós vamos dar uma olhada agora. Vamos lá. Artigo 468. Já chegou aí nele? Então vamos lá. No parágrafo 1º, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado. Tá? Exatamente o que eu falei aqui para vocês. Então você pode sair de um cargo, ir para a função, o cargo de confiança, e o empregador tirar e você voltar para cá? Pode, mas não é considerado uma alteração unilateral. Tá ok? Muito, muito importante isso aí. C. Então, eu acabei apagando tudo, mas aqui está o erro. C. Havendo suspensão ou interrupção do contrato, ao empregado afastado, não serão asseguradas por ocasião de sua volta todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que ele pertencia na empresa. Onde está o erro? Está aqui. Que não serão asseguradas. Sim, serão asseguradas. Havendo suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, se for tudo que for assegurado aos empregados, serão assegurados também a esses trabalhadores com o contrato suspenso ou interrompido. É a dicção do artigo 471 da CLT. Tá beleza? Não vou pegar para ler porque é apenas você tirar o não daqui. Mas fica aí para você anotar a fundamentação. Artigo 471. D. É lícita a transferência do empregado para a localidade diversa da que resultar do contrato, acarretando a mudança de domicílio, mesmo sem a sua anuência, quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Exatamente. Artigo 469, parágrafo 2º. É lícita a transferência, mais uma vez, do empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, acarretando mudança de domicílio, mesmo sem a sua anuência, quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Dicção expressa de lei, gente. Exatamente isso. Sempre que você está lá no seu local de trabalho, aquele estabelecimento é extinto, ele acaba, aí sim é permitido que o empregador chegue e transfira esse empregado. Lembrando, considera-se transferência apenas aquelas que acarretarem mudança de domicílio, tá? Se não ocorrer mudança de domicílio, não é transferência, e sim remoção, tá? Os adicionais são devidos apenas nas transferências provisórias. Não são devidos adicionais, né? O adicional de transferência do valor percentual de 25% nas transferências definitivas. Somente ao pagamento dessas diferenças nas transferências provisórias. Mais uma vez, considera-se transferência apenas aquelas em que ocorrerem a mudança de domicílio do empregado. Se não houver mudança de domicílio, não é transferência, sim apenas uma remoção. Tá? Então já falamos de boas coisas aí da alteração dos contratos de trabalho. Aposentadoria por invalidez não interrompe ou suspende, mas sim extingue o contrato de trabalho. Já pode parar aqui, errou aqui. A aposentadoria por invalidez suspende o contrato de trabalho. Tá legal, gente? Então, bem importante isso aí. Beleza? Então, questão 25, letra D de dado. Vamos passar agora para a questão de número 26. Vamos lá, cadê meu passador de slides? Está aqui. Em relação às alterações, vou deixar aqui para vocês irem lendo.
Em relação às alterações nas cláusulas e condições de trabalho, de acordo com a CLT e com o entendimento sumulado pelo TST, o que nós temos? É lícita a supressão do adicional noturno, mesmo implicando redução da remuneração mensal, por alteração no contrato de trabalho que transfere o empregado do horário noturno para o diurno. Letra B. Ofende o princípio da igualdade salarial o empregador que expressamente extingue determinada vantagem prevista em regulamento interno e, após, admite empregado para exercer idênticas atividades a outro que, admitindo menos de 2 anos antes, a execute com a mesma produtividade e mesma perfeição técnica. Letra C. No curso do mandato sindical, é sempre vedado à empresa reverter a dirigente sindical que exerce função de confiança ao seu cargo efetivo. Se o regulamento anterior não tiver sido revogado, para que o empregado possa se valer das regras de um novo regulamento instituído pela empresa, é necessário que manifeste expressamente sua renúncia ao primeiro e adesão ao segundo, eis que é impossível ser regido concomitantemente por ambos. Em relação à empregada gestante, é ilícita qualquer transferência de localidade na prestação de serviços que decorra do contrato. E aí, o que vocês acham? Vamos lá. A resposta, gente, vocês querem o quê? A resposta direta ou a gente fazendo? Vamos lá. De novo. É lícita a supressão do adicional noturno? Já falamos. Você pode tirar o adicional noturno de quem está trabalhando? Pode. Isso vai integrar o salário? Não, não vai. Tá? Mesmo que implique redução da remuneração mensal por alteração do contrato de trabalho que transfere o empregado do horário noturno para o diurno. Essa é a resposta correta. É a súmula 265 do TST. Tá legal? Tranquilinho esse tema. Você trabalha no período noturno, é transferido para o diurno. Pode? Pode. Você pode perder o adicional? Pode. Simples assim. Tá? Vamos ver. A questão B. Ofende o princípio da igualdade salarial o empregador que expressamente extingue determinada vantagem? Qual é o erro daqui? Menos de 2 anos antes, tá? Menos de 2 anos antes. Porque a equiparação salarial agora mudou. Tem novos requisitos. Lá no artigo 461 da CLT. Tá? No curso do mandato sindical, letra C, é sempre vedado à empresa reverter dirigente sindical que exerce função de confiança ao seu cargo efetivo. Também errado. D. Nós temos aqui, nós já falamos da súmula 51. Só que é o inciso 2 da súmula 51. Vamos lá ver a súmula 51. De novo. Havendo a coexistência de 2 regulamentos de empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia quanto ao outro. E em relação à empregada gestante, é ilícita qualquer transferência de localidade de prestação de serviços que decorra o contrato. Gente, é uma opção da própria gestante, né? É uma opção da própria gestante da empresa. Às vezes ela pode estar grávida, ela vai continuar fazendo, subindo e descendo escada. Imagina, se ela pede isso, o empregador fala, não, de maneira alguma você pode ser transferido. Não. Aí, ao invés dela subir e descer escada para chegar ao seu posto de serviço, ela fica uma função administrativa, ela fica ali embaixo, você transfere ela para um outro setor enquanto ela está grávida. Tá? Pode. Pode. Tá? Resposta da 26, letra A. Então,
Vamos lá para a próxima. 27. Afrodite firma o contrato de emprego com a produtora de vídeo Evidências Limitada no município de Santos para trabalhar como cenógrafa de eventos. Decorridos 10 meses da contratação, por real necessidade de serviço e com a sua anuência expressa, a trabalhadora foi transferida para a filial da empresa localizada na cidade de Jundiaí. Então, ela trabalhava em Santos, transferida para Jundiaí por real necessidade de serviço. E com a sua expressa Jundiaí, permanecendo nesse novo local por 4 meses e em seguida retornando à Matriz Santos, em Matriz Santos. Segundo as normas contidas na CLT, nós temos que, vamos lá, em caso de real necessidade de serviço, o empregador pode transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato. Pode, até aqui, correto, sem nenhum problema. É exatamente isso, tá? Havendo real necessidade de serviço e a comprovação dessa real necessidade de serviço, pode o empregador transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato. Mas ficará obrigado ao pagamento de adicional de transferência no importe não inferior a 25% sobre o seu valor de salário enquanto durar essa situação. Gente, a resposta é essa aqui. Vamos ver as outras. Mais uma vez, enquanto durar essa situação, isso é o caráter de quê? De transferência provisória. Ela não mudou do domicílio, Santos para Jundiaí, depois ela não voltou, não é uma coisa provisória, ganhou adicional, real necessidade de serviço. É isso aí. Perfeito. A transferência somente seria considerada lícita se houvesse uma cláusula contida no contrato prevendo essa condição de alteração. Ainda, olha o erro está aqui, ó. Ainda que a transferência não decorra da real necessidade de serviço. É exatamente o contrário. Havendo real necessidade de serviço, ela pode ser transferida. Aqui está o erro da questão. A transferência não é lícita, porque causou prejuízos à trabalhadora em relação ao seu convívio social, sendo considerada, nesse caso, nula, de pleno direito, mesmo que houvesse o pagamento aí no adicional de transferência. Em nenhum momento a legislação fala de convívio social. Não é verdade? Em nenhum momento. A transferência somente seria lícita se ocorresse em definitivo com o pagamento de adicional de transferência. O que nós já acabamos de falar? Em transferências definitivas, não há pagamento de adicional de transferência. A lei trabalhista não considera a transferência aquela que resulte em mudança de município. A lei não fala em município, fala em domicílio. E fala o seguinte: só se considerará a transferência aquela que ocorrer a transferência de domicílio do empregado. Tá, beleza, gente? E isso aí é bem importante. Tá? Então, resposta da questão 27 é a letra A. Então, vamos agora à questão número 28. Vamos apagar aqui. Sócrates é professor de matemática na escola Sol Nascente. Contratado pelo regime da CLT, celebrou o contrato de trabalho, foi previsto uma carga horária de 40, olha aí o professor de novo, de 40 horas aulas semanais, com valor de R$20 por hora aula. Em virtude da diminuição do número de alunos, a direção da escola reduz a carga horária de Sócrates para 20 horas semanais, sem consultar o empregado, mantendo o valor pago por hora aula. Nós já fizemos essa questão. Pode haver a diminuição? Pode. Do valor da hora aula, que não. Tá ok? Então,
É lícita essa alteração contratual com redução da carga horária, uma vez que o empregador, mesmo sem o consentimento do empregado, sempre pode alterar as cláusulas do contrato de trabalho por ser detetor do jus variandi. Aqui está o erro. Não é sempre que ele pode mudar. Não é, gente? Aí está o erro. Então, vamos lá. B. Não se trata de hipótese de alteração contratual, uma vez que a redução de carga horária em redução da redução do número de alunos não implica alteração contratual, já que não acarretou a redução do valor da hora-aula. Exatamente o que nós já vimos na OJ 244 da SDI 1 do TST. Tá? C. É ilícita essa redução. Nós já vimos que está errado, errado e errado. Tá? Porque ela é lícita. Beleza, gente? Então, professor, ó, segunda questão sobre o tema. Idêntica. Vai falar, vai contar a história, mas o que ele quer saber é: a carga horária do professor pode ser reduzida. O que não pode ser reduzida é a hora-aula. Questão 29. João Carlos, diretor executivo, ou cargo de confiança na empresa Pato Azul, foi transferido de São Luís para Joinville pelo período de 6 meses. Gente, período, alteração do contrato de trabalho. Ele não colocou essa expressão período de 6 meses de brincadeira. Não é no enunciado. Isso aqui tem um caráter o quê? Transitório. Para trabalhar na implantação de uma filial. Em função da transferência, João Carlos rescindiu antecipadamente o contrato de locação de apartamento em que residia, tendo que efetuar o pagamento de multa rescisória para o locador. Fim do prazo de 6 meses, João Carlos voltou a trabalhar e residia na cidade de São Luís, sendo novamente transferido, dessa vez em definitivo, para a cidade de São José de Ribamar, Maranhão, na mesma função, não obstante tenha continuado a residir em São Luís do Maranhão. Tá. Nesse caso, vamos ver, deixa eu apagar aqui. João Carlos somente poderia ser transferido para Joinville ou São José de Ribamar se comprovado seu consentimento. Pressuposto básico da transferência. E aí, o que vocês me dizem? Vamos ler o artigo 469 da CLT? Agora, deixa eu tirar aqui a súmula. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar o contrato, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. O nosso amiguinho aqui possuía o quê? Um cargo de confiança. De novo, parágrafo 1º. O caput, desculpa. É vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar o contrato. Porém, não estão compreendidos nessa proibição que ainda tem cargo de confiança. Tá bom? Ou seja, como o nosso amigo aqui detinha um cargo de confiança, então ele podia ser transferido. Opa, vamos lá. Transferido sim. Tá legal, gente? Vamos lá. Então, errada esta questão. Então, não tinha que você comprovar o consentimento. Aqui está o erro. Não tinha que comprovar o seu consentimento. Porque decorre de função de confiança. Por ele exercer essa função de confiança, o parágrafo 1º do 469 dá ao empregador essa possibilidade de transferi-lo sem o seu consentimento. Tá?
quando decorrer também de real necessidade de serviço. A empresa Pato Azul é responsável pelo pagamento da multa rescisória do contrato de locação firmado por João Carlos e do adicional de 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade na transferência para Joinville. Exatamente, essa é a primeira parte, né?